Boa noite, família Pibingá. Boa noite você que está nos assistindo nessa hora. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma semana, pela semana que vai se iniciar. Queremos agora estar lendo Salmos 84, de 5 a 6, que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos, passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Vale de Baca é o vale de angústia, e no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio da tristeza, o Senhor faz uma fonte. O Senhor é a fonte. Vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar esse Deus maravilhoso, que seja em qualquer circunstância, está conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Por isso, reúna a sua família e vem junto com a gente adorar o Senhor. Thank
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por esse dia, por esta hora, Senhor, por até aqui, Senhor, tu ter nos guardado, pela tua boa mão, Senhor, que tem nos abençoado, nos orientado, nos protegido, pela tua palavra, Senhor, enviada aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Obrigado pela força, pelo ânimo, pela vida. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que se reúne para louvar e engrandecer o teu nome, não olhando para as circunstâncias, para aquilo que está à nossa volta, ó Pai, mas trazendo aos nossos corações fé para continuarmos olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. Você que está ligadinho com a gente em mais um culto da Primeira Igreja Batista no Ingá. Hoje nós estamos online aqui e vamos a uma pequena reflexão. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Marcos 8, vou ler do versículo 14 ao versículo 21. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Se eu fosse colocar um nome nessa pequena reflexão, colocaria os 3 fermentos. Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer aos nossos corações. Eu queria, antes da leitura da palavra, que você fechasse os seus olhos onde é que você esteja e possa pedir ao Senhor que fale ao seu coração. Que a palavra penetre na sua vida de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua expectativa nessa noite de hoje. Senhor, fala aos nossos corações. A tua palavra é viva e eficaz. Fala, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Amém. Vamos lá, Marcos 8, a partir do verso 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000
quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem. Os 3 fermentos, né? Jesus aqui nesse texto, vamos pensar, lembrar historicamente, se você fizer um caminho aqui no livro de Marcos ou em outro evangelho, vai entender que nesse instante, Jesus está no barco com os seus discípulos e ele acaba de fazer 2 multiplicações, né, de pães. Num momento, ele tem 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 5.000 pessoas. Num milagre extraordinário, ele ainda faz sobrar 12 cestos de pães. Imagine uma multidão de 5.000 homens e mais mulheres, mais crianças, que com certeza deveria ser 10, 12 mil pessoas, alimentada por 5 pãezinhos, por 2 peixinhos. Somente Jesus. Imagina que aqueles discípulos caminhavam com Jesus. Eles viam aqueles milagres. Eles caminhavam dia a dia e viam cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, endemoniados serem libertos. Esse é o cotidiano daqueles homens que caminhavam com Jesus. E nesse momento, eles entram num barco com Jesus e começam a discutir, se preocupar, porque apenas tem um pão para se alimentar e para alimentar Jesus. Jesus percebe essa aflição e faz 2 indagações a eles, né? Ele coloca assim para os homens, né? Faz uma coisa retórica, assim, fala, olha, estejam atentos, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Primeiro a gente precisa entender o que é fermento. Fermento é aquilo que faz a massa crescer. Se eu vou fazer um bolo, né? Se eu vou fazer um pão, se eu vou fazer algum quitute, eu preciso colocar fermento, senão a massa fica dura, fica pequena. E quando eu coloco fermento, ela faz o quê? Ela aumenta. Então o fermento na vida espiritual, né? Ele sempre vai revelar, vai sempre mostrar a pergunta seguinte: o que é que tem na sua vida, o que você tem colocado na sua vida para que a sua vida possa crescer, prosperar, tornar-se agradável, tornar-se, né, agradável de olhar, agradável de comer, né? Na minha vida eu preciso ser alimentado, eu preciso ser implantado, suplantado com um tipo de fermento. E Jesus aqui fala assim, cuidado com o fermento de Herodes. Qual é o fermento de Herodes? A gente pode usar o fermento de Herodes como aquela frase assim, olha, o importante sou eu. Lembra do Herodes que manda matar as crianças com medo de uma profecia de um rei que nasceria porque ele não quer perder o seu reinado? Herodes é aquele homem que mostra para nós, que diz assim, sou eu sou o cara. Eu sou aquele e só precisa de mim aqui nessa história. Eu sou autossuficiente. Se eu tiver aqui, tudo vai ser resolvido. Será que é esse o fermento que você tem alimentado a sua carne e o seu espírito? Eu não preciso de Deus, eu não preciso da família, eu não preciso da palavra, eu não preciso da igreja, eu só preciso de mim. E Jesus está falando, cuidado, cuidado, que não é isso que eu vim ensinar aqui. Mas ele fala também do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus tem um outro conceito. Deus existe, Deus é importante, mas isso não vai servir como experiência na minha vida. Vai servir só como um olhar. É como se eu estivesse caminhando à beira da praia. Tá muito calor e eu tô caminhando à beira da praia. Eu olho aquele mar intenso, eu vejo esse mar existe. Eu sei que esse mar pode trazer um frescor, pode me acalentar, tirar um pouco esse calor que eu estou sentindo, porque eu já estudei sobre isso, eu já ouvi as pessoas falarem que se eu entrar no mar eu vou me refrescar.
Eu já li sobre isso nos livros, mas eu continuo olhando aquele mar, eu continuo acreditando que aquele mar existe, que aquele mar pode revelar alguma mudança na minha vida naquele momento, mas eu não entro no mar. Esse é basicamente o fermento dos fariseus. Eu sigo a lei, eu vou à igreja, eu cumpro princípios, mas eu não entro e vivo uma experiência pessoal. É aquele Deus de longe, é aquele Deus que é uma estátua, né? Como se fosse um Deus, um ídolo. Ele existe, ele está lá, mas ele não pode fazer nada por mim. Na prática, eu preciso viver aquilo e aceitar aquilo que eu estou vivendo, porque nada vai mudar. Fermento dos fariseus, fermento de Herodes, e aí vem o terceiro conceito. Jesus fala assim: o coração de vocês está endurecido. E eu quero dizer nessa noite que talvez você que esteja ouvindo aí, no meio de uma aflição, no meio de um problema, no meio de uma angústia, o seu coração pode estar endurecido. Você está ouvindo, mas não está entrando a palavra na sua vida. Você conhece a verdade, mas não deixa ela te libertar. Você vai à igreja, mas não coloca em prática aquilo que você vive, aquilo que você ouve, aquilo que você aprende. O reino de Deus não é igual ao reino do mundo. O reino de Deus é um reino de experiências. O reino de Deus é um Deus sobrenatural. O reino de Deus é um reino para viver uma vida pessoal com Deus. O reino de Deus é diferente do que as circunstâncias que nos cercam. Esse é o diferencial. Não adianta você se aliar a uma decisão de viver segundo Herodes, aonde você quer resolver os seus problemas. Não adianta você ou tomar uma outra postura, segundo os fariseus, de aceitar esses problemas e viver neles, na expectativa de que nada vai mudar. Mas agora eu quero te apresentar um reino de mudança, um reino que transforma, um reino onde vive um Deus que pode estar perto de você. Basta que você estenda as suas mãos. Deus está dizendo: lembra daquela multiplicação de pães? Pode ser uma multiplicação na sua vida nesse instante. Lembra daqueles 5 pães e 2 peixinhos? Pode alimentar a sua família para sempre. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Esse é o reino que Deus apresenta através da palavra. Basta que eu tenha fé, basta que eu creia, porque é o reino onde Deus diz: tudo é possível ao que crê. É um reino que traz transformação. É um reino que traz vida eterna. Eu quero te convidar nessa noite a ter uma experiência diferencial com esse Deus. Não importa se você já tomou uma decisão há muitos anos na sua vida, se você é crente há 5 anos, 10 anos, 20 anos ou uma semana, eu quero dizer que Deus tem algo sobrenatural sobre a sua vida, algo que só você pode viver, algo que só você pode experimentar e algo que só você pode ligar na terra. Você precisa agora apresentar-se diante do Senhor, ler os princípios da palavra e dizer: Senhor, eu não quero só ouvir, eu quero que os meus ouvidos estejam abertos, eu quero que os meus olhos sejam abertos e eu quero viver o diferencial da palavra. Eu quero tomar posse da palavra quando ela diz que tudo é possível ao que crer. Eu quero entender verdadeiramente por que é que um dia você andou na terra, por que é que um dia você morreu numa cruz, por que que um dia você disse que tudo era possível ao que cresce e ao que andasse conforme a tua palavra. A palavra de Deus diz que se eu meditar na palavra, se eu andar segundo os conceitos dela, eu viveria, eu comeria, eu me alimentaria do melhor dessa terra. E eu quero dizer para você que Deus hoje está falando para você: viva o melhor dessa terra, hoje, agora, através da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração agora? Sabe, para tudo que você está fazendo e vamos fazer uma oração pessoal com Deus. Coloca diante do Senhor agora a sua necessidade.
Declara ao Senhor agora que você crê na palavra e você não quer viver por ouvir as histórias das outras pessoas, você não quer viver apenas assistindo belos cultos, você quer viver tendo experiências pessoais, você quer viver testemunhando desse amor, da sua fé e transformando vidas, a começar de você. Transforme quem está perto de você. Transforme quem está longe de você. Através de milagres na sua vida. Deus querido, Pai amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Senhor, cremos que o teu reino, Senhor, é um reino de transformação, é um reino de milagres, é um reino em que tudo é possível ao que crê. Nós cremos, Senhor, e declaramos a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, na verdade de comermos o que é melhor desta terra ainda, Senhor. Porque aceitamos, Senhor, a Ti como único, suficiente, Salvador e Senhor das nossas vidas, Senhor. E queremos viver ao Seu lado. Podemos enfrentar circunstâncias ruins, mas sabendo que o controle, Senhor, das nossas vidas está nas Tuas mãos. E, Senhor, o Teu desejo são bênçãos, são prosperidade, são paz sobre as nossas vidas, porque é isso que Tu planejaste para nós. Senhor, declaramos que queremos viver algo especial. Fala aos nossos corações, toca-nos, Senhor, ensina-nos a viver um diferencial contigo. É o que Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.